Hola chicos, bienvenidos una vez más, me llamo John e soy mediador de língua espanhola. Bom, hoje vamos falar de referência temporal, tema da unidade 7 da sua apostila. Quando lemos um texto em espanhol, alguns elementos, como por exemplo hoy, ultimamente, el ano passado, nos dão algumas referências de quando estaria ocorrendo certa situação. Mas além disso, existe uma categoria de palavras que também expressa bem a ideia de tempo no enunciado, que são os verbos. Para começar, precisamos entender as diferenças entre os conceitos de forma, modo e tempo verbal. Formas verbais não personais se refere ao verbo no infinitivo, particípio e gerúndio. Ou seja, se trata do verbo sem concordância de gênero e número. Modos verbais diz respeito ao modo que uma ação ou acontecimento, estado, etc., é expressa pelo verbo. São eles modo indicativo, em geral expressa um fato concreto. O subjuntivo, que tem um valor impreciso, expressa uma hipótese. E o imperativo, que expressa ordem ou pedido. Tempos verbais dão a ideia do tempo da ação, isto é, em que momento a ação teria ocorrido. Dê uma olhadinha na sua apostila que lá estará todas as conjugações de todos os tempos, ok? Hoje, mais especificamente, vamos falar dos modos subjuntivo e imperativo. O modo subjuntivo oferece um valor temporal muito impreciso. É caracterizado pelas hipóteses. É a categoria verbal do modo e não do tempo. Ou seja, suas formas ou tempo cumprem esta função. Calma! Para ser mais funcional, eu vou dar exemplos com a tirinha da Mafalda. Vamos analisar algumas tirinhas. Cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. Y yo, mucha cultura. ¿Te llevan presa por salir a la calle sin cultura? No. Prueba salir sin vestido. Es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Bom, aqui, né, há um diálogo, um conflito entre Susanita e Mafalda. A Susanita diz que quando crescer quer ter muito vestido, né? É um discurso totalmente de uma pessoa consumista. E a Mafalda com um discurso de uma pessoa culta, que quer ter cultura. Só que a Susanita acaba tendo uma boa argumentação e faz uma pergunta para Mafalda, perguntando se ela é presa se sair pra rua sem cultura. Claro que não, porque não dá pra ver, né? Agora prova sair de casa sem vestido, sem roupa. É claro que você é presa, porque é contra a lei. E a Mafalda, claro, dá um supapo, né, na Susanita, porque ela tem razão. E ela fala, é muito triste ter que bater em alguém que tem razão. E bom, percebemos aqui, né, nessa tirinha, que tem o subjuntivo, né, que é o seja, que está conjugado do presente do subjuntivo do verbo ser. E tem uma ideia de um futuro desejado, porque o presente pode significar com relação ao momento do falante. Nesse momento aqui, Susanita e Mafalda estão conversando, né, que é o momento presente. Porém, a Susanita faz uma referência ao futuro, né, um futuro hipotético. Quando sea grande. E nesse exemplo temos uma ideia desse futuro desejado, uma ação hipotética. O presente subjuntivo também pode expressar possibilidade, diversos sentimentos. Agora vamos ver como funciona o pretérito imperfeito do subjuntivo no diálogo entre Mafalda e sua mãe. Mamá, que te gostaria ser se vivieras?
Aqui, analisando só a imagem, percebemos que a mãe está cansada de trabalhar em casa, né? Desses trabalhos domésticos. E essa Mafalda, como uma criança muito crítica, pergunta para a mãe o que ela gostaria de ser se ela vivesse, né? Porque analisando a tirinha, a gente percebe que a mãe não tá vivendo, ela tá só trabalhando. A gente pode ver pelos cabelos, né? O olhar cansado e várias roupas, né? Para lavar. E neste caso temos um discurso também hipotético, né? De um futuro. A frase é dita no presente, mas tem uma relação com uma ação que não começou e nem terminou. Por isso se usa o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para dar sentido a essas expressões, usamos talvez, se, quizás, poderia ser que, pois expressa acontecimentos possíveis em relação com o tempo passado, explícito ou pressuposto. Aqui neste caso temos um passado, né, que remete ao futuro, um futuro pressuposto. O que te gostaria ser se vivieras? Bom, para fechar essa parte do subjuntivo, vamos analisar uma outra tirinha da Mafalda com o Manolito em sala de aula. Aqui nessa tirinha, vamos analisar o pretérito perfeito do subjuntivo. E ele que não haya entendido, que levante la mano. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde março hasta ahora, nada. Bom, aqui neste contexto tem aquela famosa situação, né, de sala de aula que o professor está explicando e o aluno não está prestando atenção. Então, quando chega no finalzinho do semestre, né, o aluno diz que não entendeu nada do que o professor estava dando. E aqui podemos perceber que a professora faz uma pergunta, né, expressando uma ação do passado. Ou seja, ela já estava dando aquele conteúdo no passado e que foi finalizado em um marco temporal que inclui até o momento presente, que é o momento da pergunta, visto como uma possibilidade de alguém não ter entendido a matéria, o conteúdo, mas a explicação foi feita horas, dias antes. E o Manolito diz que não entende o conteúdo já faz tempo. Para isso, usamos, né, algumas conjunções do tipo quando, uma vez que, enquanto, não bien, apenas. E ele que não haya entendido, esse tempo verbal é composto pelo verbo haber, conjugado no presente subjuntivo, mais particípio, haya entendido. Bom, agora vamos falar um pouco de outro modo verbal que presta várias funções, entre elas dá instruções, ordens, conselhos, que é um modo imperativo. A gramática espanhola aborda o imperativo dividindo em formas afirmativas e negativas. A afirmativa apresenta verbos regulares e irregulares, e a negativa não possui irregularidades, pois se baseia na conjugação de outro modo verbal, que é o presente do subjuntivo. Olhem só essa tirinha da Mafalda e sua mãe. Mafalda, oi, ya que me estás ayudando, pásale el plumero al globo terráqueo, ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? A mãe da Mafalda dá uma ordem para que ela passe o plumeiro no globo. E Mafalda faz uma crítica aos países que têm uma má administração, né? Pergunta se limpa todos os países, né? O globo todo, ou só o que tem uma má administração, né? Que são os governos ruins. E neste caso, o imperativo afirmativo exige um pronome pessoal átono,
que complementa o verbo, né? Que vem depois do verbo. Aqui temos o le. Assim como o afirmativo, temos também o negativo, que é usado para negar uma ação, com o mesmo intuito de ordem, instrução. Vamos analisar outra tirinha da Mafalda com sua mãe. Voy al mercado y vuelvo. No le abras la puerta a nadie, por más que llame, ¿eh? Bueno. Mamá, ¿y si es la felicidad? Bom, aqui temos um diálogo entre a mãe e a filha, né? E temos a mãe da Mafalda dando uma ordem para que ela não abrisse a porta para ninguém. E uma ordem negativa para o bem da sua filha, né? Neste caso, o uso do imperativo e negativo coincidem com as do presente do subjuntivo. Não le abras. O negativo usamos a partícula no, que é de negação, mas o verbo do presente do subjuntivo, podendo usar entre os dois, né, o pronome átono, le, não le abras. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês de alguma forma a entender um pouquinho sobre o modo subjuntivo e imperativo, tá? Lembrando também que este conteúdo está na íntegra da apostila de vocês, no módulo 2 do PVS, e é muito importante que vocês participem, tá? Da nossa página do Facebook. Façam também os simulados, que é muito importante. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês praticarem, mais um passo estarão, né, de entrar para uma universidade pública. O vídeo de hoje encerro por aqui e nos vemos pronto. Adiós!